Pessoal, a gente vai falar sobre créditos adicionais no dia de hoje, que é a semana referente à semana 4, dia 7. Então vamos ver o que é isso. Então os créditos adicionais lá na 4320 ele diz que classificam em 3, suplementares, especiais e extraordinários. São somente os 3 e nada mais. Então veja, a Lua ela tem lá dentro que os créditos orçamentários. Depois eu posso retificar a Lua. Eu retifico a Lua com o que? Com créditos adicionais. Aí eu vou ter os 3 que estão aqui. Crédito suplementar, que já existe na Lua alguma coisa, e eu vou complementar, então o nome é crédito suplementar. Tem o crédito especial para uma nova despesa que não constava, um programa de trabalho que não constava na Lua inicialmente. E por fim o créditos extraordinários. Então são os 3 aí que nós podemos retificar a Lua. Na Lua lá tem o princípio da exclusividade, lembra? Que ele diz que não conterá matéria estranha à previsão da receita e também que é a fixação da despesa, mas traz 2 ressalvas. A primeira é para crédito suplementar e o outro para operação de crédito, ainda que por antecipação da receita. Mas veja, crédito suplementar. O crédito suplementar, ele já pode ter o que? Aqui dentro uma autorização. Certo? Então, pode ter já dentro do projeto de Lua, mandar para o Congresso, para que ele autorize a abertura de crédito suplementar na órbita de X%, por exemplo. O que você tem que tomar cuidado, o CESP adora escrever o quê? Que pode ter aqui autorização para créditos quais os tipos adicionais. Aqui os créditos adicionais é gênero. Dentre eles tem o que? Crédito suplementar, especial e extraordinário. Só que o crédito suplementar, ok, mas os outros 2 não. Então eu não posso afirmar que eu posso incluir créditos adicionais na Lua, certo? Porque aí eu estaria dando a possibilidade de incluir outros que não posso. Então, suplementar é destinado a reforço de dotação orçamentária, os especiais, os quais não haja dotação na Lua, e os extraordinários, que são para atender despesas urgentes e as que são imprevisíveis, como caso de guerra, comoção intestina. Na Constituição Federal fala com comoção interna. Aqui fala na comoção intestina, então tem que cuidar com isso na prova. E também calamidade pública. Então veja, aqui eu não preciso, aqui a exceção da exceção, aqui eu não preciso indicar a fonte de recurso. Então eu não preciso indicar previamente essa fonte, é o único crédito que eu posso uma despesa, né, que eu posso assumir sem prévia receita, ok? Então essa aqui é uma exceção à regra. Por que isso? Porque exatamente que se trata de situações graves, certo? Situações graves. Imagine lá a época lá que derrubaram lá Morro, Brumadinho, teve situação do Brumadinho, teve situação lá de Minas Gerais, teve situação de vários locais aí, né? Antes de Brumadinho teve lá Mariana. Então teve esses casos aí que
de calamidade pública e vai mandar pedir recurso para o governo federal assim vai dizer, não temos recurso, ou não temos de onde retirar a fonte, o pessoal morrendo, tem sentido? Não tem sentido. Então é como se fosse um cartão de crédito do governo, o extraordinário. Você faz, depois você dá um jeito de pagar. Aqui tem um resumo. Extraordinário, a finalidade dele é guerra, comoção, atender guerra, comoção interna, calamidade pública. O especial é para novas despesas e o suplementar para dotação de reforço. Os recursos disponíveis ele pode dispensar indicação dos recursos e os demais são necessários. É uma condição ser indicado aí a fonte de recurso, ok? Vigência, exercício financeiro, mas se autorizado nos últimos 4 meses do ano, você pode reabrir nos seus saldos, certo? Então nesses dois casos aqui, porque eles não constavam na LOA. Imagine o crédito extraordinário, calamidade pública acontece lá em dezembro, você está executando a despesa, não acabou, aí você vai ter que devolver para o governo? Resposta, não. Você vai reabrir os seus saldos, vamos supor que você ganhou lá 100 e gastou lá 80, eu vou abrir o saldo para o outro ano de 20. Não é uma abertura automática, precisa de um ato do executivo aí para abrir. Abrindo, ok, então isso aqui é uma exceção ao princípio da anualidade, ok? Exceção ao princípio da anualidade. Abertura do extraordinário, do especial e do suplementar é por meio de decreto do executivo. E no caso do extraordinário não preciso de lei, preciso de uma medida provisória, e nos demais preciso de uma lei. Isso daqui o examinador também gosta de cobrar em prova, ok? Então créditos extraordinário não precisa de um projeto de lei. Então aqui, como eu já falei, é a exceção, aí o princípio da exclusividade, a exceção que vai trazer na LOA a autorização para abertura de crédito suplementar. A ideia é a seguinte, eu coloquei cadeira lá para comprar cadeira para servidores. Na LOA lá eu coloquei um valor de R$500 por cadeira vezes 1000 cadeiras, vamos supor. Aí o valor deu 500 mil. Quando eu fui fazer a cotação no outro ano, estava quanto? 600 mil, ou seja, está faltando 100 mil reais. Então eu vou utilizar de quem? Do crédito suplementar para complementar aí a rúbrica específica para aquisição dessa cadeira. Então os créditos extraordinários, nós já vimos, são abertos por decreto do Poder Executivo, que dele se dará de imediato conhecimento ao Poder Legislativo. Então, crédito extraordinário, a abertura é por decreto, a autorização por medida provisória. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender aqui, ó, despesas imprevisíveis e urgentes, novamente, com comoção de guerra, comoção decorrência de guerra, comoção intestina ou interna, aqui já é a Constituição Federal, veja que aqui, ó, não é comoção intestina, mas interna, os dois estão certos. Calamidade pública, observado aí o disposto no artigo 62, que vai tratar sobre decreto, medida provisória. Então, no caso de relevância e urgência, que é o caso dos créditos extraordinários, o presidente poderá adotar medida provisória com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Nós vamos verificar aqui as fontes, na realidade ficou ao contrário aqui, então vamos lá.
Aqui tem as fontes para abertura de crédito adicional. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis. Em outras palavras, está dizendo aqui que a abertura para crédito extraordinário não depende da existência de recursos disponíveis. É isso que está dizendo a questão aqui, o artigo. Para ocorrer despesa, será precedido de exposição de justificativa. Considere então recursos para o fim desse artigo, desde que não comprometidos. Quem? Superávit financeiro apurado do balanço patrimonial do exercício anterior. Teve excesso de arrecadação, coisa boa para o governo. Também pode ser uma fonte para a abertura de crédito adicional ou suplementar especial. Resultante da anulação, sendo ela parcial ou total, das dotações orçamentárias ou de créditos adicionais. Então anulei um crédito lá que não vou passar o saldo para o próximo ano, eu vou usar no mesmo ano, inclusive, para abrir um outro crédito suplementar. Posso. E ainda o que mais? Operação de créditos autorizados aí da forma que juridicamente possibilita ao Poder Executivo realizá-las. Então, essas são as fontes para abertura de créditos adicionais ou suplementar especial, e também o extraordinário, mas ele não precisa. Posso indicar? Posso, mas não precisa indicar a fonte, ok? Então veja, as fontes dos créditos adicionais. Se orar, você vai lembrar, certo? Se orar, você vai lembrar. Então ore. Superávit financeiro do exercício anterior, excesso da arrecadação, operação de crédito, recursos sem despesas correspondentes, anulação total ou parcial e a reserva de contingência que não estava ali. Então vamos voltar aqui na reserva de contingência, está lá no decreto 267, artigo 91, que vai falar sobre a denominação de reserva de contingência. O que é isso daqui? Isso daqui é poupança. Vou colocar em poupança do governo, certo? Poupança para emergências. Emergência. Seria aquela poupancinha que você tem lá guardadinha, lá quando você precisa de um dinheirinho extra, tá lá, tá? Poderá conter então dotação global, não especificamente destinada a determinado órgão, unidade orçamentária ou programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais. Então veja, aqui ele está colocando que você não vai especificar. Então essa aqui é uma das exceções lá do princípio da discriminação da receita e da despesa. Então é uma exceção. Os créditos adicionais aqui é uma questão que ele vai englobar tudo isso aqui. Então eu vou trazer para vocês, quero ver se vocês vão lembrar depois. Ó, créditos adicionais classificam como suplementares, a gente já viu, especiais e extraordinários. Os suplementares e especiais, eles são, olha que interessante, autorizados por lei, créditos suplementares e especiais são autorizados por lei. Por que não está aqui? Quem está faltando aqui? Os créditos extraordinários, que eles são autorizados pelo que mesmo? Pela medida provisória, ok? O que mais? Eles são encaminhados aí, então, os projetos de lei são encaminhados relativos aos créditos suplementares especiais, são encaminhados pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. Os órgãos setoriais encaminharão então a SOF do então Ministério do Planejamento, que vai reunir aí as solicitações de créditos suplementares especiais de suas unidades, observar as disposições dessa portaria, tal. Então um órgão, uma unidade orçamentária vai solicitar uma abertura de crédito suplementar. Quem cuida disso é a nossa querida SOF, Secretaria do Orçamento Federal. Os projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA, os créditos adicionais serão apreciados por quem? Pelas duas casas do Congresso Nacional na forma de regimento comum. Então veja,
os créditos adicionais também são apreciados pelas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum, tá ok? Compete sempre o Poder Executivo vetar projetos de lei total ou parcial. Então, se tiver alguma alteração lá na própria casa aí do parlamento, voltando, teve alteração, ele pode vetar. E aí pode derrubar inclusive o veto. Os créditos adicionais terão vigência adstrita ao exercício financeiro em que forem abertos, salvo expressa disposição legal em contrário, quanto aos especiais e aos extraordinários. Então veja aqui, ó, nos dois casos, cadê o crédito suplementar? Não tem, porque ele tem que obedecer o princípio da anualidade. Então ele vai ser o que? O crédito suplementar, ele deve ser gasto dentro do ano, ok? Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, que é artigo da Constituição Federal, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses, como já falou, daquele exercício, caso que em que reabertos, a reabertura não é automática, os limites dos seus saldos serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, ok? Então aqui é aquela regrinha, 4 dos últimos meses foi aberto, posso gastar no próximo exercício aí. Então os créditos suplementares especiais a gente já falou que são autorizados por lei, certo? E aberto por decreto pelo Poder Executivo. A abertura de créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis, novamente, para ocorrer a despesa será precedida de disposição de justificativo. Falei várias vezes, inclusive, aí os mesmos slides, a ideia é para falar mais de uma vez para que você, inclusive, tente lembrar aí para resolver as questões. Mas não lembrando, não tem problema você aprender por exaustão esse negócio. Beleza, povo? Um abraço, fique com Deus.